Ô Sombra Sim. e Marcão, queria só falar um tema rapidinho. Diga. A gente não vai ter o André Silva, a gente não tem Não. o Rian e não temos o Caleri. E o São Paulo diz, né, não sei, por setoristas, né, anunciou para os setoristas e que vai atrás de um centroavante no mercado. Qual a opinião de vocês em relação a isso? Porque, assim, a gente não tem dinheiro, a gente não pode contratar um Dineno 2. Não podemos, porque vai ser 6 e 6, meia dúzia, vai estar lá no banco. Vocês não acham que dá pra gente jogar, dá pro Crespo fazer formação de uma escalação com o que tem? Eu acho que se puder trazer um centroavante, eu traria um centroavante mesmo. Uma vez que me parece que o Dineno não conta com muito prestígio, isso não é uma crítica ao treinador. Acho que o Crespo é um cara que me parece ser muito justo. Talvez o Dineno não corresponda nos treinos e talvez não entenda muito, talvez não esteja muito adequado ao esquema de jogo do Crespo. Mas eu procuraria sim trazer. Porque hoje, como o São Paulo tá bem, até a gente chega à ideia de falar assim, pô, não, vamos com o que a gente tem, vamos com o que a gente tem. Basta começar a ter insuficiência ofensiva pra gente chegar e falar, putz, acho que precisa de um centroavante. Então hoje, como o São Paulo tá bem, o Tapia fez gol, né? Fala assim, será que o Tapia não pode fazer às vezes, né? Lucas e Ferreirinha, Lucas esquece, não conta. Luciano, Ferreirinha, não podem ser os atacantes? Não vamos esquecer que o Ferreirinha é um jogador de 60 minutos, não é de 90 minutos, né? Eu acho que precisa. Eu acho que precisa. Porque o cara que mais joga de todos esses que fica lá mais tempo em campo é o André Silva. Sim. E outra, vamos lembrar um negócio. O Crespo, ele gosta de 2 segundos atacantes quando ele joga no 3-5-2 de movimentação. Então, quando joga Ferreirinha e Luciano, André Silva e Luciano, hora um tá na área, hora o outro tá fazendo as jogadas ali, tipo, eles alternam o posicionamento. O Dineno, Sombra, eu acho que ele não entra nesse rodízio aí quando joga no 3-5-2, por exemplo, um jogo que ele atuou, foi contra o Sport. Por quê? Porque ele mudou o esquema, jogou no 4-3-3, tendo a referência dentro da área, que é o Dineno, aquele cara mais plantadão que vai brigar com o zagueiro pelos cruzamentos dos pontas. O próprio Henrique Carmo, Sombra, eu não acho que ele entra nessa cesta ali de opções do Crespo para jogar no 3-5-2. O Crespo tem utilizado o Henrique Carmo quando ele muda o esquema e joga com pontas. Então ele abre o Ferreirinha de um lado, o Henrique Carmo do outro. Então, por isso, se o São Paulo contratar alguém para o setor ofensivo, para centroavante, vai ter que ser com esse perfil de movimentação, de alternar espaço, hora na referência, hora saindo um pouco mais para criar jogada. É esse perfil aí, Perrone. Não vai ser outro cara que nem o Dineno, não. O jornalista Alexander, né? O Alexander Vieira, eu acho que é isso, né? Tem que dar os créditos para ele. Ele disse que o Lautaro Dias foi oferecido para o São Paulo. Lautaro Dias é reserva no Cruzeiro. Não tem jogos, não bate os jogos do Campeonato Brasileiro. Só 6 jogos ele tem. Só 6 jogos. E que o Cruzeiro já recusou propostas do Ceará e se eu não me engano, do Sport. E que o jogador foi oferecido pelo staff do jogador, ofereceu o jogador para o São Paulo. E o São Paulo analisa a situação, né, de um empréstimo e entende-se que o Cruzeiro não iria emprestar o jogador para o Sport e para o Vitória, por exemplo, mas para o São Paulo, onde ele jogaria e seria valorizado, poderia emprestar. Por outro lado, o Cruzeiro compete com o São Paulo pela mesma zona do campeonato, o G6. Mas e o Lautaro Dias? Vocês acham que é um jogador que... Vocês lembram dele? Jogador que acabou com a gente na Sul-Americana. Se há um treinador que entende tudo dessa posição, chama-se Crespo. Aliás, se ele tivesse 30 anos a menos, né, Sombra? Podia botar ele pra jogar. Sim, mas se ele tivesse 30 anos a menos, ele não jogaria no São Paulo. Tá Não jogaria no Brasil. Não, né? mas peraí, né? Rejuvenesce o cara, né? Eu acho que o Crespo, ele vai ver lá. O que é isso? Não vamos esquecer, o Dineno não foi um pedido do Crespo. O Dineno chegou no brincalhão lá. Na direção do brincalhão. Sim. Né? E aí, talvez o Crespo em nenhum momento fosse querer o Dineno. É nítido. Eu entendo que pro time do brincalhão, o Dineno funcionaria. Teria lá a sua função. Que é o 4-2-3-1, né? Então, faria aquele 1. Agora, hoje o São Paulo precisa de um centroavante, veja bem, de movimentação, que chegue dentro da área, mas não aquele centroavante de fora de área, que vai para os lados. Para isso, o São Paulo já tem Luciano, já tem Ferreirinha, já tem um monte de gente, né? Até o Lucas, se tiver condição de jogar. E o André Silva é um cara que aparece dentro da área. Ele joga centralizado, mas sai da área também para ajudar no combate, na marcação, na briga. Tem movimentação, não é um cara só de fazer paredes, né? Então, Sim. eu acho que o Crespo é o melhor para ver alguém nesse sentido, né? E o Lautaro tem esse perfil. Ele é um centroavante, mas ele é um atacante, assim como o André Silva. Assim, ele sai também para
pra criar jogadas, situações pra quem vem de Um trás. cara enfim. que eu tinha pensado, mas que acabou de ir para a MLS era o Brenner. O Brenner é um jogador que O poderia ser emprestado, Brenner voltar para tem São esse Paulo, mas perfil mesmo. Teria. então, mas aí ele já era, já não dá mais. Ele foi pro Cincinnati, né? Acho que sim. É. Foi emprestado.